Olá, amigos. Falemos sobre a lição número 5, a parte de segunda-feira, dia 25/10, falando sobre amareis dos estrangeiros, ou o bem ou o amor demonstrado a todas as pessoas. Um pensador cristão, ao falar sobre a grandiosidade divina, sobre o poder divino, declarou o seguinte: a ideia mais perfeita sobre Deus que podemos formar nesta vida é que Deus é a causa primeira de todas as coisas, e que Deus, ele é um ser independente. Deus é um ser peculiar, Deus é um ser infinito, Deus é um ser onipotente, Deus é um ser imutável, inteligente e livre, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Essa é uma ideia muito assim universal sobre a grandiosidade divina. Inclusive o poeta Casimiro de Abreu, ao falar sobre a grandeza de Deus, em uma de suas poesias, ele se expressou da seguinte forma: eu me lembro, era pequeno e brincava na praia e o mar rugia. E erguendo o mar o dorso altivo sacudia, a branca espuma para o céu sereno. E eu disse a minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver mais forte do que o vento, mais forte do que o oceano? E minha mãe, olhando para os céus, ela respondeu: meu filho, existe um ser que nós não vemos, que é maior que o mar que nós tememos, é mais forte do que o tufão. Meu filho, esse alguém é Deus. E dessa forma, Casimiro de Abreu expressou a grandeza divina nesses versos maravilhosos. Podemos dizer que Moisés, ao falar para o povo de Israel sobre como eles deveriam conquistar a terra, Moisés falou da grandeza de Deus e falou do grande amor divino. Moisés mencionou a grandeza divina e, ao mesmo tempo, fez um contraste dessa grandeza com a preocupação divina, com os pobres, com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas, e mostrou que as pessoas deveriam se preocupar com aqueles que eram os mais fragilizados da terra, aqueles que necessitavam do cuidado dos outros. Por isso Moisés fez assim questão de se expressar ao povo dizendo: amem os estrangeiros. A pergunta de número 3 diz assim: como Moisés falou da grandeza divina e como Moisés assim ordenou o tratamento para com todas as pessoas, principalmente os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno ou recompensa. Deus é um Deus glorioso que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Queridos, para a pergunta, de que forma Moisés falou da grandiosidade divina e que ordem Moisés expressou o cuidado para com as pessoas mais fragilizadas? A resposta: Moisés falou da grandiosidade divina, do seu poder e da bondade divina, cuidando dos mais fragilizados, principalmente das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E Deus ordenou que o seu povo fizesse o mesmo. Deus, um Deus com todo o poder que ele possuía, se preocupava com o ser humano, se preocupou com a nação de Israel, prisioneira no Egito, e os libertou. E Deus não enxotou, não separou aquelas pessoas que estavam junto com o povo de Israel, que era a chamada multidão mista, que era um misto de pessoas que os egípcios haviam conquistado em suas guerras. Também eram escravos, mas não eram hebreus. Deus não os separou, deixou que eles viessem junto. E Deus então deu a ordem: amem os estrangeiros. Deus é um Deus supremo e ele é único acima de qualquer suposta divindade. Não que houvesse uma divindade, mas Moisés disse: amem o Senhor, que ele é o único Senhor. Não há Deus como o nosso. Não que houvesse outra divindade, mas Moisés sabia que havia adoração a outros deuses que não existiam. Nenhum Deus tinha o poder que Deus poderia ter ou tem para tirar o seu povo com mão forte, com 10 milagres gloriosos, de abrir o mar vermelho, de colocar uma nuvem para dar sombra, de fazer uma tocha dessa nuvem à noite para iluminar o acampamento inteiro, de falar com eles de cima do monte, fazer o monte tremer. Tudo isso fez o povo ver a grandiosidade divina.
Agora Moisés queria mostrar a bondade divina, principalmente a bondade com o estrangeiro. Por isso, Moisés um dia pediu para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Isso está mencionado no livro de Êxodo 33, verso 18, onde está descrito o seguinte: prosseguiu Moisés dizendo: mostra-me a tua glória, Senhor. Respondeu Deus a Moisés, dizendo: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome de Jeová, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E continuou Deus dizendo: não poderás ver a minha face, porque o homem pecador não pode ver a minha face e continuar vivo. Por causa disso, Moisés, na hora de discursar ao povo que estava diante da terra prometida, Moisés exaltou o poder divino e exaltou a bondade divina, principalmente a bondade divina com os pobres, com os órfãos e viúvas e com os estrangeiros. E Moisés fez questão de mostrar que essa era uma qualidade divina, que Deus estava então agora transferindo para eles, como seu povo, essa qualidade de cuidar dos estrangeiros. Eles iriam conquistar a terra e com certeza iriam ter estrangeiros que iriam ficar na terra, pessoas pobres, que logicamente não iriam causar nenhuma resistência. E para essas pessoas Deus havia dado a ordem: cuidem dos estrangeiros. Cuidar das pessoas, se envolver com as pessoas que estão ao nosso redor, assim, deve ser um trato cristão. O cristão deve ter preocupação com aqueles que estão ao redor. Um cristão, ele não se retira quando existe uma necessidade. Muitas vezes as pessoas veem alguém caído na rua e deixam a pessoa. Eu me lembro que a minha vizinha aqui, ela quebrou a perna fazendo uma caminhada, tropeçou, caiu, quebrou o joelho, na verdade. E ela ficou assentada na guia. Eu fui conversar com ela e disse: seu Gilberto, eu fiquei sentada na guia 3 horas. Ninguém me perguntou o que estava acontecendo comigo. Um senhor que estava passeando com um cachorrinho disse: senhora, o que está acontecendo? Ela disse: eu caí, eu acho que eu quebrei o joelho. Ele disse: fica aí, por favor. Ele foi na casa dele, guardou o cachorrinho, trouxe o carro dele, me colocou no carro, me trouxe até minha casa, minha filha acompanhou, ele me levou até o hospital e me deixou lá com a minha filha. Eu fiquei impressionada, disse ela, com este homem. Olha, ela disse: eu vi muitos crentes que eu conheço passar perto de mim, me ver sentado na calçada e nem sequer perguntaram o que já estava acontecendo comigo. Isso deve nos dar um alerta. Muitas vezes nós fazemos coisas que nem sequer assim imaginamos. O pastor de uma igreja aqui perto, sabe o que ele fez? Se vestiu de mendigo, ficou na porta da igreja. E ele disse: gente, a igreja tem 1000 membros. Essa igreja disse que somente desses 1000 que entraram ali, entrou umas 600, 700 pessoas. Somente 2 pessoas perguntaram para ele: o senhor precisa de alguma coisa? O senhor está com fome? Somente 2 pessoas. A maioria dos adventistas passaram pelo pastor de sábado e o pastor vencido de mendigo e ficaram espantados quando, na hora do culto, o mendigo entrou na plataforma. Todo mundo disse: o que é isso? O mendigo na plataforma? Foi aí que, depois da oração, ele tirou a barba postiça e se revelou: sou eu, irmão, o pastor da vossa igreja. Eu só estava testando se os irmãos se preocupavam com as pessoas que estão em necessidade. Por isso eu me vesti de mendigo. Gente, olha, foi assim um clamor geral dentro da igreja, viu? Todo mundo ficou envergonhado. E ele deu uma lição profunda para os irmãos naquele dia. Um rabino, é uma lenda, né? Contou que ele sonhou que ele foi até o céu e Deus disse: o que você quer ver? Ele disse: eu quero ver o inferno e quero ver o céu. Então Deus disse: então vou te mostrar o inferno. Entraram numa sala, tinha um monte de gente com uma aparência desfigurada, com fome. E o rabino percebeu que tinha no centro da sala um caldeirão bem grande com uma comida bem assim cheirosa. Mas as pessoas estavam com fome. E o rabino percebeu o seguinte: cada pessoa não podia se aproximar do caldeirão, porque havia uma barreira, mas cada um tinha uma colher bem grandona, com um cabo comprido. A pessoa conseguia colocar aquela colher lá dentro do caldeirão e mesmo assim não conseguia se alimentar. Tentava trazer para a boca aquela colher e não conseguia se alimentar. Por isso estavam com aquela aparência de famintos. Deus disse: agora venha comigo, vou te mostrar o céu. Entraram numa sala que também tinha um caldeirão e que as pessoas estavam em volta, mas as pessoas pareciam felizes e bem alimentadas. O rabino disse: Senhor, como assim? Lá naquela sala as pessoas estão nas mesmas condições do pessoal aqui no céu, por que aqui estão sorridentes e lá estão tão famintos? Deus disse: examine. Aí foi então que o rabino viu. Aquelas pessoas tinham também uma colher, um cabo bem comprido. Elas colocavam a colher lá no caldeirão, enchiam a colher de comida, mas em vez de tentarem se alimentar,
De forma egoísta, eles alimentavam a pessoa que estava ao lado e onde a colher alcançava. E assim todos se alimentavam, um alimentava o outro. Deus disse, é assim que eles estão se alimentando. É isso que eu ensinei, cuidando do próximo, um alimentando o outro. É o que eu ensinei. O rabino ficou impressionado com aquilo que ele viu. As pessoas sem egoísmo, se amando e se cuidando. Por isso Deus disse, aprendam a cuidar dos estrangeiros, daqueles que estão em necessidade. Ellen White fala no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 512, o seguinte, os israelitas deviam amar os estrangeiros porque Cristo morreu para salvá-los também. Por ocasião da colheita, os israelitas deviam deixar no campo uma porção para o estrangeiro e o pobre. Assim, deviam os estrangeiros partilhar também das bênçãos espirituais de Deus. Por essa maneira, eles poderiam aprender a lei de Jeová e glorificá-lo por sua obediência e também pela bondade divina. Isso nós temos que aprender hoje. Deus deseja que nós possamos, assim, ajudar aqueles que estão em necessidade. Às vezes nós temos alguma coisa, às vezes uma pessoa no trânsito nos pede uma moeda, nós não temos, mas temos um pacote de bolacha. Nós temos, às vezes, um chocolate. E nós podemos comprar outro. Então, às vezes a gente fala, eu não vou dar não. Então, a gente mantém o coração duro e não alimenta aquela pessoa. Havia um padre que ele levava sempre uma moeda no seu carro. E quando ele estava assim no trânsito e vinha uma criança, ele dava aquela moeda. Um dia ele estava no trânsito, uma criança passou, pediu a moeda, ele deu. Veio outro, o padre deu a moeda para o garoto e passou a mão na cabeça do menino. Disse, vai com Deus, viu? Outro menino veio e disse, me dá uma moeda, pelo amor de Deus. Ele disse, querido, eu já não tenho moeda. O menininho olhou e disse, então pelo menos passa a mão na minha cabeça. O padre ficou emocionado. A criança precisava pelo menos de um carinho. Às vezes nós precisamos pensar naqueles que estão em necessidade. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe se tornou viúva, meu pai havia falecido. Em 1970, minha mãe ficou com 7 filhos, e todos pequenos, 2 ou 3 adolescentes, e foi um sufoco muito grande. Chegou um dia que a comida toda acabou. Minha mãe disse, eu não vou mais pedir sacola nas Dorcas, porque já estou com vergonha de pedir. Eu já pedi pelo menos umas 3 vezes esse mês, e eu não vou pedir mais. Mas vamos orar a Deus. O livro de Tiago diz que se a pessoa orar a Deus, Deus vai cuidar do órfão e da viúva. Disse, Gilberto, leia essa passagem. Eu li a passagem em Tiago, o Senhor não desamparará nem o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro. E ela diz, vamos orar. Nós nos ajoelhamos todos em volta dela, nós oramos, era 4 horas da tarde. Quando foi 5h30, havia um irmão da nossa igreja, o irmão Evaristo. Ele trabalhava na Matarazzo. Ele chegou em casa às 5h30 da tarde. Disse, irmã Rita, eu tenho aqui uma surpresa para a senhora. Hoje à tarde, meu gerente de vendas, disse, olha, Evaristo, dá uma volta em todos os supermercados nossos, que eles tinham uma rede de supermercado, que atendia os funcionários também, principalmente os funcionários. Veja nas prateleiras quais são as embalagens que estão assim meio apagadas, estão dentro do vencimento. Pega todas as embalagens de alimento, põe dentro do seu carro e leva para a assistência social da sua igreja, tal, das Dorcas lá. E irmão Evaristo disse, irmã, nesse momento, sabe o que eu lembrei? Lembrei da senhora, dos seus filhos, aqui, viúva com 7 filhos, e eu trouxe aqui tudo que eu recolhi no supermercado. Quando ele abriu o porta-mala, a gente estava lotado de coisas gostosas, coisas boas. Era macarrão, era leite condensado, era assim, feijão, era arroz, era muita coisa. Nós ficamos batendo palma e pulando e chorando de alegria. Minha mãe perguntou, irmão Evaristo, que hora que o seu gerente disse para o irmão pegar essas coisas e trazer para a assistência social? Ele disse, irmã, 4h10 da tarde. Minha mãe disse, pois, irmão Evaristo, às 4 horas nós nos ajoelhamos e pedimos socorro a Deus. E Deus ouviu a nossa oração. Realmente Deus não desampara nem o órfão, nem a viúva, nem o pobre, nem o estrangeiro. Fica com Deus. Possamos ter aprendido nessa lição que nós temos um dever de solidariedade para com as pessoas que estão em necessidade. Deus querido, obrigado pela palavra deste dia de segunda-feira, esse estudo de amar o estrangeiro. Peço ao Senhor uma bênção para todos aqueles que estão em necessidade, que possamos nos movimentar para ajudar essas pessoas. Peço também uma bênção para a minha família. Perdemos o nosso irmão hoje, o Jeová. Não resistiu, teve uma parada cardíaca, mas o Senhor está cuidando da nossa família. O sepultamento vai ser amanhã. Cuida, Senhor, da minha cunhada e dos filhos, dê tua bênção a eles e conforto e a esperança da ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Que haja uma bênção para o teu coração. Que nós possamos ter aprendido coisas boas nesse dia. Foi um prazer estar com vocês. Divulgue o nosso trabalho no Facebook, no YouTube, e que Deus então nos abençoe a divulgarmos essa mensagem maravilhosa. Fica com Deus. Amém.